Boa noite para todos novamente. Estamos iniciando mais um programa Evangelho, Espiritismo e Educação. Que possamos todos nessa noite, juntos, assimilarmos aquele conteúdo que possa realmente nos favorecer na caminhada da ascensão. Nós estamos hoje retornando os nossos trabalhos no que remonta ao assunto mediunidade. E por isso, nós vamos utilizar os recursos que o estudo sistematizado da doutrina espírita nos concede através da apostila do ESD. Então, o nosso tema de hoje será os fenômenos anímicos. A doutrina espírita nos esclarece a respeito da existência de dois tipos de fenômenos psíquicos, patrimônio do ser humano. Os fenômenos, os anímicos, que vêm de anima, alma, produzidos pelo próprio espírito encarnado. E os mediúnicos, ou seja, de médium, de meio, decorrentes da intervenção de espíritos desencarnados, que utilizam um veículo ou instrumento humano, médium, para se manifestar. Nos fenômenos anímicos, é perfeitamente natural que um espírito encarnado possa desprender-se do seu corpo físico e entrar em comunicação com outro espírito encarnado ou não. Durante o desprendimento, que pode ser mais ou menos intenso, o espírito desprendido ou desdobrado tem consciência dos acontecimentos ocorridos nos planos espirituais e físico, participando às vezes ativamente deles. Allan Kardec denomina os fenômenos anímicos como fenômenos de emancipação da alma, porque, nesse estado, o espírito revela-se mais livre, mais independente. Essa fonte está no Livro dos Espíritos, na pergunta 400 a 455. No estudo dos fenômenos anímicos, devemos saber distinguir aqueles que, de fato, representam essa faculdade psíquica, daqueles que são uma simulação do fenômeno mediúnico. Portanto, nós vamos trabalhando, compreendendo esses pontos como fundamentais para entender o fenômeno do psiquismo, não é isso? Ou seja, que o que vem como o que se apresenta como patrimônio do ser humano, que são os anímicos, aqueles que são produzidos pelo próprio espírito, e os mediúnicos, aqueles que são em decorrência da intervenção dos espíritos desencarnados. No caso dos fenômenos anímicos, eles são, portanto, manifestações das aquisições do trabalho, do desenvolvimento da própria sensibilidade do ser humano, como, por exemplo, a mediunidade como fenômeno anímico, que nós trabalhamos algumas semanas atrás, como, por exemplo, a emancipação da alma, é um fenômeno anímico. Ou seja, os laços que nos prendem ao corpo físico, eles se tornam tênues e, com isso, o espírito se emancipa. Ele entra no que a gente chama, em nível de doutrina, do chamado desdobramento, aonde o espírito se desloca no tempo e no espaço. Entra em contato com outros espíritos desencarnados, ou então, efetivamente, com os encarnados, que podem estar vivendo o mesmo processo. É muito comum, por exemplo, em atividades mediúnicas, ou seja, reuniões psiquistas ou reuniões espiritistas, os médiuns fazerem atendimentos utilizando desses recursos anímicos, ou seja, entram em processo de desdobramento, são levados por espíritos para atender a sofredores, estando estes sofredores encarnados, por exemplo, em hospitais,
como também àqueles desencarnados que se encontram em regiões complexas, vivendo dificuldades, dores, enfim. É um processo que tem a ver com esse fenômeno anímico. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar mais à frente, a chamada psicometria, onde o médium adquire a capacidade, a sensibilidade de tocar, por exemplo, um objeto e identificar a quem pertenceu esse objeto. Ou, por exemplo, entrar em relação com um pensamento de um autor de uma obra. Nós temos, por exemplo, convivemos com médiuns que têm essa psicometria que, por exemplo, não dão conta de ler livros que já passaram na mão de muitas pessoas. Outros, por exemplo, entram em determinados ambientes e registram toda a configuração mental, espiritual que envolve esses ambientes. Eu conheço uma médium que ela não dá conta de entrar em museus, em loja de sebo. Ela surta, porque ela começa a registrar uma série de painéis, uma série de acontecimentos que estão ali envolvidos naquele contexto ambiente. Não é? Existem muitos outros fenômenos anímicos que nós vamos poder estudar nas próximas semanas. Mas cabe aqui ainda citar, por exemplo, a clarividência ou a vidência. Ou seja, o médium ou o espírito ou o ser desenvolve a capacidade de enxergar além da sua percepção visual material. Isto é um fenômeno anímico, não é? Agora, quando entra dentro do mecanismo que tem a ver com a mediunidade propriamente dita, aí já começa a caracterizar o sujeito se tornando um intermediário. Um intermediário, seja de um espírito desencarnado, de um espírito encarnado, para transmitir uma mensagem, uma psicografia, transmitir um recado. Existem médiuns que ouvem os espíritos e reproduzem o que ouviram, não é mesmo? Como existem os médiuns de psicografia, aqueles que são utilizados como intermediários para trazer dissertações, poesias, receituários, histórias, romances, enfim. O que importa para a gente nesse momento é compreender esta diferença. E nesse momento, até agora, eu gostaria de parar um pouco para devolver para vocês a palavra ou a participação, para ver se a gente continua ou se a gente pode bater um papo. Nesse momento, as perguntas são bem-vindas e eu peço a participação mesmo, inclusive pedindo aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita que enderecem as perguntas através da nossa querida Cláudia. Ok? O Arnaldo está dizendo assim, o Arnaldo, nosso moderador, está dizendo: pessoal, esse tema de animismo é super interessante. Ainda existem, não é? Ainda existem muitas dúvidas que pairam no nosso meio espírita com relação a esse temário. E é um assunto muito palpitante nas nossas atividades mediúnicas, né? Nas nossas reuniões, nos nossos grupos de estudo. Efetivamente, porque por mais que a gente estude, que a gente adentre nos portais, não é, dos bate-papos, sempre haverá novidade no que remonta a esse assunto. Ok, caiu, mas voltou. Cair a gente cai sempre, né? O importante é estar retornando ao processo do aprendizado. Por ter caído eu perdi as questões do chat, não é isso? Mas voltando, o Arnaldo pede que a gente repete, no sentido de, Arnaldo está falando que o assunto animismo e mediunidade
ele é um assunto muito recorrente no nosso meio e que a gente deve ter a tranquilidade para trabalhar com ele, porque, por exemplo, agora eu vou começar a falar, na sequência do próprio estudo, das dificuldades que acontecem no nosso dia a dia das atividades mediúnicas. Não é? Mas antes disso, a Sandra, deixa eu atender a Sandra. A Sandra está perguntando, Sandra Aparecida. A Sandra Aparecida não disse de qual cidade. Depois você fala para nós, Sandra. Desdobramento pode remontar a vidas passadas? Bom, a faculdade do desdobramento, como uma faculdade anímica, ou anima, ou da alma, é uma faculdade que todos nós vamos desenvolvendo. Porque todos nós desdobramos. Primeira coisa, todos nós emancipamos. Reencarnados, vivemos essa possibilidade, que é um banho para a alma, que é um verdadeiro manancial de fertilização, inclusive. Porque nós precisamos de voltar para a morada espiritual, para ter contato com aqueles que amamos, para sermos orientados, porque o corpo precisa do descanso. O nosso cérebro não daria conta da nossa atividade diuturna das 24 horas. Isso é um ponto para a gente estudar com o André Luiz nas suas obras. Mas eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento em que a gente desdobra à noite, o que acontece é que quando a gente retorna para o corpo físico, o nosso cérebro ele não dá conta de absorver mais do que 5 a 10% do que a gente vive no mundo espiritual. Porque a dinâmica é diferente, as vibrações são outras, né? Os sentimentos que são trabalhados estão também numa outra proporção, enfim. E o que acontece também é que muitas vezes o espírito desdobrado, emancipado, ele pode readquirir uma condição que aqui na Terra há em muitas variantes impeditivas para o seu desenvolvimento. O que eu quero dizer? Muitas vezes aqui, o nosso nível de raciocínio ele se faz mais lento do que quando no mundo espiritual. Então nós aprendemos muito no mundo espiritual. Mas existem também algumas reencarnações que o espírito ele perde uma mobilidade muito ostensiva, dele chegar a ser uma pessoa até com dificuldades de percepção, com déficit de atenção, uma série de coisas, de pontos que precisam de ser analisados com cuidado. Mas o momento da sua emancipação, ele pode retomar a sua condição natural. Pode ser um espírito extremamente inteligente. Pode ser um espírito com uma desenvoltura completamente diferente do que a que ele possui no plano da reencarnação. E tudo isso tem uma função. A gente reencarna para fixar alguns caracteres que, de repente, nesses fatores inibidores, a gente poderia deixar de viver determinadas experiências. Eu mudei um pouquinho o contexto da sua pergunta, mas porque ela abre uma conversa muito interessante, que a gente precisa de ser cuidadoso, ok? Inclusive para fazer uma autoanálise da sua vida, da sua conduta. Muitas pessoas entram em processos de aflição que Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 5, que a aflição muitas vezes é um grito da alma que quer voltar para o mundo espiritual. Que ele não dá conta de algumas vivências no mundo da Terra. Então ele fica aflito, ele entra em desespero, que é como se fosse até uma manifestação do seu instinto de conservação, a alma querendo respirar um hausto diferente, uma oxigenação mais salutar, e que aqui ele se sente extremamente abafado, dificultada, enfim. Então, quando vamos para o mundo espiritual de uma forma natural, nós vamos ganhando um fôlego a mais. É um grande erro promover isso de uma forma irresponsável.
em vários setores, inclusive aqueles que chegam no ponto do desespero crasso de tirar a própria vida, julgando que vai resolver os processos, deixando eles para trás. O que, na realidade, nesses casos, agrava-se de uma forma estupenda as dificuldades do espírito. Mas quando desdobrado, nós também, espíritos, podemos entrar em relação com o nosso passado. É muito comum isso, você viver quadros, cenas, experiências, com pessoas que estão convivendo com você aqui, mas numa dinâmica diferente. Aí, reviver cenas, ver cenas. Uma coisa é você ver, uma coisa é você ler num livro. Nós podemos ter informações de vidas passadas. A outra coisa é você revivê-las na sua intimidade. Uma coisa que acontecia muito com Chico Xavier nos tempos ouro de Pedro Leopoldo, quando ele psicografava os romances. Ele era levado no passado por indução hipnótica de Emmanuel. Como Emmanuel participou de muitas das vidas de Chico, ele tinha uma autoridade, e pelo seu conhecimento técnico e pela sua desenvoltura moralizante, ele levava Chico num mergulho para que Chico pudesse reviver determinados processos, e com isso, depois de viver uma complexidade anímica, pelo mergulho no próprio passado, aí Chico era trazido para a sua realidade como uma alma cândida, simples, eu costumo dizer pura, sem recurso, lá atrás, sem autonomia, vivendo muitas augúrias, mas assim, a providência divina colocando almas assim, que pudesse resguardá-lo, discipliná-lo, como por exemplo foi Rômulo Joviano, o patrão de Chico lá na Fazenda Modelo durante muito tempo, que era um verdadeiro cão de guarda. Aí o Chico, dentro de todo esse processo, era levado a viver um processo mediúnico. Então aqui agora eu acho que, graças a Deus, nós chegamos num momento importante do estudo, porque ele fica prático. Porque inicialmente a gente lê alguns conceitos doutrinários, não pode ser diferente, tem que buscar a base doutrinária, Kardec, para depois a gente ir buscando os recursos no manancial que a doutrina espírita, principalmente do século XX, nos ofertou através de tantos médiuns, e principalmente através do médium Xavier, para que a gente possa entender esse mecanismo e levar para as nossas realizações doutrinárias, nas nossas atividades mediúnicas. Estando nós na condição de trabalhadores, membros de atividades mediúnicas, como também membros de atividades assistenciais espirituais da Casa Espírita, nas quais nós estaremos lidando com o sofrimento daqueles que estão batendo a nossa porta. Ou melhor dizendo, para ficar bem ajustado, batendo as portas da casa de Jesus. Na casa essa que nós estamos temporariamente tendo a oportunidade de trabalhar um pouco. Porque, entendendo o mecanismo, o espírita terá mais condições de ser mais efetivo, eficiente, eficaz no trato com aquele que está vivendo um profundo momento de dor. E diga-se de passagem, as dores que campeiam no mundo, elas falam com muita propriedade das nossas semeaduras do passado. E por isso hoje elas se manifestam como dor. E a gente muitas vezes fica sem saber o motivo. A gente fica lidando com processos, com limitações, com convites, com influências, e não sabe de onde vem. Mas nós começamos a compreender que existe uma necessidade premente, exultante, impostergável de reajustar intimamente. E quando nós nos deparamos, por exemplo, com esse manancial que é a doutrina espírita, porque ela nos dá informações, ela nos apresenta exemplos valiosíssimos, e acima de tudo a doutrina espírita o tempo todo vai dizendo para nós que a gente precisa de sair dessa condição de
de ser assistido para começar a trabalhar num processo e se tornar assistente. Fiz um trocadilho aqui só para bater. Dor, sofredor. Depois, amor, trabalhador. Graças a Deus, o nosso benfeitor fez um trocadilho aqui agora que nos ajudou até na rima, para a gente compreender esse processo em nível poético. Ou seja, por que nós estamos na sala estudando o Espiritismo aqui agora? Por quê? Eu repito isso em todas as atividades que eu participo. Por quê? Quando eu falo por quê, e eu começo a tentar elencar alguns procedimentos, alguns motivos que nos trouxeram aqui, didaticamente a gente está tentando desenvolver um processo de uma análise mais racional e intuitiva. Uma análise própria, para que a gente comece a ter autonomia, condições de diagnosticar o próprio problema. Porque senão a gente vai continuar indo ao centro espírita pedindo, batendo na porta do guia, do mentor, não é? do senhor que está lá, senhor fulano de tal. Aí a gente começa muitas vezes a criar algumas transferências, dependências. E costumamos a ficar numa reunião pública assistindo o Espiritismo e palestra 20, 30 anos. E continuamos com o Rivotril do lado, com a medicação do outro, não é? Com o chazinho, com o raminho de arruda atrás da orelha, tomando banho de sal grosso, indo para a cachoeira para espantar o obsessor. E na época de frio espanta mesmo. Espanta, sabia? Uma das coisas que mais espanta o obsessor é cachoeira, principalmente na época do inverno. Espanta o obsessor. Mas Carlos Alberto, como é que é isso? É porque é o seguinte, o indivíduo entra debaixo da água gelada, aí o obsessor fica só olhando para ele, você vai lá, bobão, depois que você voltar a gente dá a mão e vamos junto para a lida, né? Isso é só uma brincadeira que a gente está fazendo aí para quebrar um pouquinho a rigidez, a aridez, né? A intelectualidade que muitas vezes é necessária no estudo, né? E a Cleusa, lá de Portugal, está dizendo assim, a Cleusa entrou na sintonia da brincadeira, ela está falando que espanta o obsessor e pega uma linda e bela constipação, aí que o obsessor vai dar belas gargalhadas, né, Sandra? É isso aí. Mas voltando, nós precisamos de entender esse processo, mas de uma forma natural, tá? De uma forma tranquila, de uma forma racional. Também para cuidar dos sentimentos, porque para uns isso é apenas teoria. Para outros é um assunto tranquilo, porque lidam com isso, com médiums. Temos outros que estão na sala e que trabalham isso consigo mesmo, estão aí na lida há muito tempo. Mas uma grande maioria que está permeando as leiras espiritistas estão vivendo processos dolorosos. Processos dificultosos, aprendendo primeiro a saber, a detectar a veracidade de um fenômeno mediúnico, que aqui eu estou generalizando. Depois começar a perceber que isso tem a ver com a própria alma, a ânima, ou seja, é conquista. Ou é semeadura. E aí nós estamos tendo a resposta da vida. Né? E aí, não basta só compreender, porque nós lidamos com médiums que, meus amigos, o assunto é muito complexo. Porque entram em painéis complicados. E teoricamente conhecem, mas na hora da vivência, como é que afirma o outro? Na hora da onça beber água, tem que aprender algumas notas terapêuticas, como a oração, a busca do equilíbrio, a luta interior no dia a dia. Porque nós temos companheiros que dentro do centro espírita é uma bênção.
Nas atividades mediúnicas, o processo flui assim como a água que desce na corrente do rio. Mas quando vai para o dia a dia, enfrentar a família, os inimigos gratuitos, os adversários, os que perseguem, ou então os incautos, os incipientes, os irresponsáveis, nós vamos encontrar expressões, notas desses matizes em muitos lugares que a gente passa. Isso tudo é exatamente para apresentar para nós a possibilidade de darmos o testemunho. Porque se no centro é fácil e lá fora é difícil, significa que o centro está representando uma escola. Mas o grande desafio não é dentro do centro, é lá fora. Agora, você não pode abrir mão do centro. Você não pode abrir mão da atividade mediúnica, do convívio com os amigos, da leitura de bons livros, fontes confiáveis, livros que elevam. Porque muitas vezes a gente busca os autoajuda que nos ajuda a chorar, ficar cheio de emoção, mas não promove mudança. Ou então, receitas prontas. Repete isso, faça isso. Outro dia uma amiga veio discutir comigo um assunto sobre a terapia do abraço, se ela podia adotar isso no centro espírita. Eu falei assim, mas no centro espírita nós já temos a terapia do abraço. Não é essa não, eu estou querendo dizer para que todo mundo seja estimulado a ficar abraçando todo mundo. Eu falei assim, peraí, vamos com calma. Não é? Se você se sente bem abraçando as pessoas, isso é uma questão sua. A outra coisa é eu promover aqui uma ação coletiva. Isso não vai dar certo. Mas por quê? É porque nem todo mundo está disposto a abraçar. Nem todo mundo está disposto a ser abraçado. Agora, eu quero te dar uma dica. Não sai para ir para abraçar todo mundo, não, que você vai se dar mal. Porque uma hora você pode encontrar alguém que está querendo abraçar com outros interesses. Mas eu aprendi com o meu terapeuta que o negócio é esse. É assim que eu vou vencer minha depressão. Eu falei assim, olha, de duas uma. Ou você não entendeu o que o seu terapeuta quis te dizer, ou então seu terapeuta precisa de rever muitos conceitos. Com muito respeito. Agora aqui no Centro Espírita isso não vai funcionar, não. Mas como assim? Eu falei assim, minha filha, tudo na vida precisa de ter bom senso, equilíbrio. E não é porque você vai fazer um mantra aí fora, ficar repetindo, usar roupa X, Y, Z, cor desta ou daquela tonalidade, é que você vai resolver seu problema pessoal. Nós estamos vivendo num mar de cristalizações. E qual que é o desafio nosso? É não sintonizar com a treva que fomos nós que fomentamos. Explica melhor. Eu não estou mudando o assunto, tá, gente? Aos nossos amigos que participam do programa conosco, estudando o Espiritismo, não é? Nós que estamos aqui nessa luta para trabalhar os princípios básicos da doutrina. É necessário que possamos avaliar que, quando filosoficamente afirma-se que semeou vento, colhe tempestade, isso é fato, isso é científico. Porque o seu mundo mental, ele é criador na sua relatividade. No absoluto, ele é co-criador. Quer dizer, quando você julgar que está criando alguma coisa, isso é para você importante. Inclusive, desenvolve a sua capacidade. Você desenvolve habilidades. Você trabalha sensório. Você vai lidar com passado, presente e futuro. Isso tudo é importante. Mas é muito importante também observar o seguinte, que o que a vida está trazendo, na realidade ela não está trazendo novidade. Ela está trazendo o que foi estabelecido, não por seu pai, pelo seu avô. No Antigo Testamento define que muitas vezes o mal ele vai ser pago até a terceira geração. E a terceira geração, muitas vezes, esse número 3 aí, dentro do simbolismo do Antigo Testamento, ele é de um valor extraordinário. Porque a terceira geração não é que você vai pagar o que o seu bisavô fez.
Somos nós que vamos ter a oportunidade de, em gerações que representam ciclos, etapas, a gente está voltando em determinados assuntos e revendo e se predispondo a mergulhar mais ou não. Ou muitas vezes esses assuntos batem na nossa porta, a gente fica indiferente, ou a gente se rebela, ou existem situações que você é constrangido a resolver, a vida impõe, de uma hora para outra é alguém que ficou paralítico na sua casa, e você vai ter que carregar no colo, é algum relacionamento que desgringolou de uma hora para outra, um emprego que foi embora. Isso não foi uma opção neste momento, nessa etapa, dentro de uma análise humana sua. Não. E não é um castigo de Deus. Isso é o retorno do que nós, por livre adesão, vontade, ao bem ou ao mal, porque mal é a ausência do bem, então vamos ficar só no bem. Livre adesão ao bem. Não aderiu? Estacionou. Diz Emmanuel que a ociosidade é um tipo de suicídio. Aí eu fico pensando. A preguiça é um tipo de suicídio. Então, hoje muitas vezes o indivíduo está sendo arrolado. Muitas vezes ele está sendo precipitado. Se depender dele, ele não vai, não. O que significa isso? Retorno da cristalização, da fundamentalização. Agora, quando a treva vem, ou retorna, eu vou até dizer vem, porque muitas vezes ela foi semeada lá, mas ela não se configurou ainda como treva. Agora é treva. Se ela voltou agora, não significa que o indivíduo tem que aderi-la, ou aderir a ela, sintonizar novamente com o processo. Ele pode se libertar. Ele não precisa de pagar o preço todo, mas tudo vai depender das suas escolhas, da sua condição de aderir a uma realidade espiritual ou continuar engaiolado dentro das prisões, né, das sedimentações do passado. Não é? O Arnaldo está abraçando a Charlene e eu gostaria de endereçar um abraço para todos que estão na sala e colocar aí para vocês a possibilidade de participarem, de perguntarem. Né? Estamos tendo algumas dicas aí de depois do estudo fazer o Evangelho no lar. Né? Outros estão aí concordando, discordando. É isso aí, gente. Uma ambiência de estudo, ela favorece uma série de questões de ordem íntima. Não é isso? Bom, e todos nós, até para concluir o que está sendo colocado no chat, todos nós nesse momento já estamos sendo abençoados, já estamos sendo envolvidos pelos nossos benfeitores espirituais. Vamos continuar? Antes disso, sem animismo, poderíamos considerar que o espiritismo sofreria falta de estrutura e base? Se você me permite, eu vou voltar nesse tópico, porque o próprio estudo vai favorecer. Eu vou continuar aqui lendo Kardec, aqui na seleção que o pessoal da FEB fez na apostila Iniciação à Mediunidade. No estudo dos fenômenos anímicos, devemos saber distinguir aqueles que, de fato, representam essa faculdade psíquica daqueles que são uma simulação do fenômeno mediúnico. Ficou claro, gente, o que é animismo, o que é mediunidade? Animismo é o que brota da alma, habilidade, experiência, mediunidade. O ser está na condição de intermediário entre dimensões, entre os seres, ok? Vamos lá. A simulação do fenômeno mediúnico pode ser originada de uma intenção. Nesse caso, caracteriza-se como mistificação. Aqui que é o eis da questão. Qual que é a dúvida do médium? Isso é anímico ou isso é mediúnico?
E Kardec nos explica no Livro dos Médiuns, com muita sabedoria, com muita propriedade, que é muito tênue você essa linha que vai demarcar um ou outro. Por quê? Vamos pegar um simbolismo na atividade do passe espírita. O indivíduo está impondo as mãos. Se ele não conhece o fenômeno mediúnico, ele pode achar que é um processo ali magnético. Doação magnética. Vontade dele, fluido dele, necessidade do outro e atuação, portanto, daquele que se predispôs e daquele que se colocou na condição de receber. Ponto. E o fenômeno em si, magnético, ele tem importância? Ele é real? Não tenhamos dúvida. Isso é matemática, é científico. Para quem conhece da matéria. Aí vem aquela pergunta que é muito realizada nos cursos de passe. Mas e aonde que entram os espíritos? Bom, aí vem a questão. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Base doutrinária, questão 459. Muito mais do que imagina, são eles que vos dirigem. Então, como que você vai dizer que foi um fenômeno anímico, uma vontade sua, oferecer um recurso magnético para o outro? Ou isso veio da influência dos espíritos? Começa desde o começo, desde o início. A Sandra, por exemplo, está dizendo: e o médium que não é estudioso da doutrina e nunca ouviu falar de animismo? Vamos construir, Sandra. Esquece o médium, vamos entender o processo. Então tá. Aí você não tem como identificar se foi vontade sua de dar o passe, se foi um pedido que veio do enfermo. Porque se foi vontade sua ou um pedido do enfermo, foi um fenômeno anímico, não foi? Não brotou da alma, do ânima? Ok, isso é um fenômeno anímico. De quem pediu ou de quem ofereceu. Tá. Mas como os espíritos não são identificados plenamente, e não podem ser, porque senão a nossa vida na carne seria um transtorno. Não é? Seria um transtorno. O Chico Xavier, ele tinha percepções mediúnicas muito claras. Mas o Chico não ficava na realidade espiritual o tempo todo. Ele tinha que ser datilógrafo, ele tinha que ir no correio, E ele sempre foi muito claro nisso. Nós é que queremos colocar na nossa cabeça que o Chico era um ser de outra esfera. Este é um equívoco muito sério. Porque nós colocamos um peso muito maior nas costas do Chico do que efetivamente ele poderia suportar. Bom, mas não vamos entrar no mérito. O médium tem as suas percepções. Tem momentos que o médium pode perceber uma entidade espiritual dizendo: ô meu filho, vamos dar um passe no fulano de tal. Ah, então isso é um fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico quando o espírito sugeriu. Não partiu da alma do espírito. Você aceitou? Beleza. Então até agora foi animismo. Aí quando você vai impor as mãos, aí vem uma mão que começa a te fazer de intermediário. Aí você está sendo médium. E a parte do fulcro irradiador é do espírito. Aí está classificado um fenômeno mediúnico, autêntico. Mas aí vem aquela pergunta. Mas aí, como é que eu, Carlos Alberto, vou descobrir se é ou não é? Eu falei assim: meu filho, entra primeiro para um grupo de estudo. Ah, cheguei no espiritismo agora. Eu falei assim: mas todo mundo chega um momento. Alguns perguntam assim: como é que você sabe um pouco de doutrina espírita? Eu falei assim: eu comecei pelo começo. Só que o seguinte, se eu sei um pouquinho, eu não me contentava em ficar numa fonte só,
Ou pegar um livro e ficar com ele 6 meses. Eu tenho pessoas que me pedem livro espírita. Eu sou daqueles que emprestam livro espírita assim, com muita ressalva. Mas eu coloco tanto peso no livro que tem uns que falam, nem pega o livro emprestado com você. Eu falo assim, se você não quer, problema seu. Porque a primeira coisa que eu falo, olha, por favor, eu vou te emprestar o livro, mas por favor, não dobra o livro não, tá? Porque livro a gente tem que ler com carinho. Isso aqui é uma obra de arte. E quando você for ler o livro, lava as mãos. Carlos Alberto, mas você é muito exagerado, ou você é muito materialista. Eu falei assim, não. Porque aqui eu estou abrindo um livro que está tratando de assuntos tão sérios que eu preciso de abrir o meu coração para ler. Eu tô colocando tudo isso de uma forma simbólica, tá, gente? Agora, preste atenção. Você quer ler um assunto. Você quer ler o assunto nas horas vagas? É o que muitos fazem. Ah, porque eu não tenho tempo. É nas horas vagas? Não tá. Quais são as suas horas vagas? Quando você vai estratificar, não vou ficar rendendo o assunto aqui, você vai estratificar. O livro justifica ele ficar na casa do indivíduo 1 ano. Agora você quer ser passista. Bom, você quer entender o mecanismo, porque não basta só saber se é mediúnico, se é anímico. Não basta você entender só de técnica. Você tem que perpassar o assunto. Você tem que buscar a ótica de muitos estudiosos. Você tem que pegar aquele livro, colocar ele debaixo do braço e ir lá para a cabine de passe. Ver as pessoas, acompanhar as pessoas oferecendo passe, recebendo passe. Você impor as mãos para você começar a fazer um alinhavado do que está escrito, do que tem a ver com você. Porque tem autores que colocam estilo como faz. E muitas vezes eles vão ter que escrever muitos livros ainda de como não faz. Porque você não pode dar a receita pronta. Existe organização, existe uma orientação, mas cada um tem o seu jeito especial de sentir, de ver a vida. Então, o assunto é muito interessante. Por quê? Se a gente for analisar com profundidade, o bem dimana de Deus. O amor soberano é do Pai. Deus é amor, escreveu João na sua primeira epístola. Deus é amor. Todo bem, toda a dinâmica de promoção, de progresso, de misericórdia, de concórdia, de paz, de justiça, de ética, isso tudo dimana do amor. Então, na realidade, quando nós entramos em sintonia com o amor, nós estaremos sempre sendo intermediários. Aí que está a beleza. Quando o indivíduo entra numa atividade espírita, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Uma prece sincera. Isso não é ritual. Porque tem gente no nosso movimento espírita que a gente respeita, tem uns que têm até poder. Porque muitas vezes poder no sentido de terem recursos para propagar ideias, que discutem determinadas práticas do centro espírita como se fossem práticas igrejeiras de outras religiões. E a gente precisa ser cuidadoso nas reflexões. Porque, por exemplo, o ato de orar é um ato de respeito, é um ato que representa a nossa comunhão com o Altíssimo, com o Pai Celestial. E nós temos que tratar os assuntos que são importantes, dando a eles as devidas importâncias e proporções. E, inclusive, treinar o que vem a ser humildade, respeito, disciplina. Mas em termos técnicos também. Elevar o nosso padrão vibratório. Porque, para nós ainda, espiritualismo, dentro de uma prática espírita, ela fica muito circunscrita ao dia da reunião, o que deveria ser o tempo todo. Mas nós ainda precisamos de algumas disciplinas importantes, algumas práticas, para que a gente possa se ajustar e estar em condições, com segurança,
para buscar as conexões nos momentos mais importantes da nossa vida. Então, vamos voltar. Com isso, você faz a prece, você está buscando comunhão. E nas nossas preces sempre pedimos: Senhor, faça de nós instrumentos da tua vontade, da tua paz. Aí você está numa tarefa que é beneficente, benevolente. Os espíritos que vão participar do processo, a partir do momento que tem seriedade, que tem dedicação, que tem entrega, são espíritos que passarão a ser os tutores, para não dizer que são eles os que implementaram, e que o encarnado chegou foi depois, e se julgando o dono, o rei da cocada preta. Aí começa a envolver o quê? Vaidade, prepotência, orgulho, egoísmo. Com isso, nós podemos criar um fator dificultador para a presença dos espíritos sérios, dos espíritos que vão respaldar a tarefa. Com isso, o médium que antes, que não tinha certeza se era animismo ou se era mediunidade, ele pode começar a se enveredar, enveredar nos territórios da mistificação. Aí é outro papo. O Arnaldo está até usando uma ideia do Miranda, do Hermínio, que prefere usar o termo medianímico. Porque todo fenômeno mediúnico, Arnaldo, sumiu a sua frase. Todo fenômeno é mediúnico e anímico. Isso mesmo. Não tem dúvida. Nós conhecemos o pensamento de Hermínio Miranda. Nós estamos colocando isso com essa didática, explicando com calma, para não simplesmente dizer que todo fenômeno é medianímico, porque ele é mediúnico e anímico. E as pessoas estão assim: o que é mediúnico, o que é anímico? E ficar tudo no 0 a 0. Não, vamos com calma. Nós estamos aqui, e o Arnaldo sabe disso, eu não estou dizendo isso para ele, tá, gente? É só uma explicação. Nós estamos aqui numa sala na qual nós não estamos pressa, nós estamos estudando doutrina espírita com paciência, e nós estamos estudando doutrina espírita com um sentimento de pura fraternidade. Então aqui não tem intelectualismo, aqui nós não estamos querendo criar nenhum circuito que distancie. Um acontecimento na casa espírita, ele não pode ser diferente de um acontecimento simples. Se tiver pompa, cuidado. Aí já começou o problema. Se começar a ter holofote, nós sabemos que temos muitos públicos. Nós temos, dentro do movimento espírita, pessoas de várias classes. E que alguns espíritas trabalham com algumas classes mais específicas. Isso é extremamente compreensível. Mas aqueles que optam em lidar, por exemplo, com a intelectualidade espírita, não podem ter respaldo para estarem distante da simplicidade, de um conteúdo doutrinário assimilável por todos. Uma reunião que tenha acadêmicos espíritas, elas deveriam ter cadeiras para as pessoas mais simples do povo. Gente, eu estou tentando aprender espiritismo com Chico Xavier e Emmanuel. E nós estamos num momento que precisamos tomar muito cuidado. Uma pessoa anímica pode dar passe, e o passe ajuda, já que veio de dentro. Ou seja, a pessoa quis ajudar. Sheila, querida amiga, você agora está mais do que nunca abençoada pela mentora da Ibéria. Ah, Jesus amado.
essa terra lusitana, esse povo tão maravilhoso, que a gente tem muita saudade dos tempos que passamos por aí. Isabel de Aragão, que eu sempre me refiro, hein? Vamos voltar. Kardec levanta essa questão no Livro dos Médiuns. Aí a resposta dos espíritos para ele: isso não importa, o importa é o bem. Agora, se o indivíduo disse, sentiu e se prontificou a fazer o bem, não tenhamos dúvida de que os espíritos superiores que querem o bem, eles vão dinamizar a fé, eles vão ampliar os recursos, eles vão qualificar os fluidos, eles vão alterar, eles vão ionizar os ambientes. Nós trabalhamos em sessões de terapêuticas magnéticas, espirituais. A gente assiste isso semanalmente. A gente vê, nós nos deparamos com respostas que são assim fantásticas. O fator psicológico de uma pessoa chegar e suplicar ajuda e perceber que tem uma mão se estendendo, um ombro arrimando, não é? Ou braços que vão segurar a viga do coração, do sentimento. Isso tem respostas, gente, de um valor transcendental. Aí você vai entender. Como ontem mesmo eu escutei uma companheira, em lágrimas, na prece final da reunião, ela veio nos abraçar e dizendo assim: que maravilha que foi a reunião. E ela amanhã está entrando numa cirurgia, uma cirurgia complexa, para concretizar o que os médicos estão abismados, mas de tumores que sumiram na região interna dela. E eram tumores seríssimos. Em algumas semanas, em alguns meses de tratamento espiritual, desapareceram. Para onde que eles foram, gente? Não conheço, mas ficarei tentado em conhecer. Sabes os dias das palestras? Centro Espírita Batuíra. Fantástico. Gente, tem casa espírita nesse território brasileiro e fora do país, fazendo maravilhas. Por quê? São trabalhos sérios, são trabalhos que apresentam Jesus, são atividades que recebem o povo, que enxugam lágrimas, que levam esperança. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso dentro do movimento espírita. E nós estamos aí com o Arnaldo, conosco aí na coordenação, o Zé Aparecido, que é o nosso coordenador geral da Rede Amiga Espírita, todos aqueles, os membros. Hoje o André não está conosco, mas o André, membro, trabalhador sério, que realiza um trabalho muito legal aí, principalmente no sábado de manhã. Eu convido vocês a acompanhar o André, porque o André é um estudioso das obras psicografadas pelo Chico, ele tem uma conexão com Kardec ajustada e trabalha o Evangelho também. Enfim, nós todos aqui estamos muito atentos ao que está acontecendo no movimento espírita. E por isso é que a gente está aqui juntos, querendo oferecer uma contribuição singela, mas extremamente autêntica, extremamente direta, e, acima de tudo, conectada com os propósitos do Conselho Federativo Nacional, que se reúne pessoas sérias com uma história fantástica que o movimento espírita representa e que estão tentando ajudar, unificar o movimento espírita através de propostas extremamente importantes, como a que foi lançada há 2 anos atrás, com aquele projeto do atendimento espiritual na casa espírita, onde eles se inspiraram numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, definindo que é um trabalho de formiguinha, fazendo um simbolismo daquela formiguinha que
que realiza a tarefa que é competente, mas as formigas juntas, elas trabalham de uma forma extremamente organizadas. E eu achei extremamente feliz aquele médium que animicamente colocou em prática o processo e levou para o movimento espírita, porque também o trabalho da formiguinha é um trabalho de, além de responsabilidade, de dedicação, de fôlego, é um trabalho que é um trabalho simples. É um trabalho que visa tocar corações. Nós, então, queridos amigos, chegamos num ponto complexo do estudo, que é falar sobre a mistificação. E eu gostaria de pedir a vocês a vênia de interromper essa parte da mediunidade no que remonta à mistificação, para começar por ela na próxima quinta-feira. Não no sentido que a gente vai fazer um estudo o tempo todo falando de mistificação, mas é porque o nosso tempo avançou e é um assunto que a gente precisa de entender, inclusive para a gente chegar numa razão até de lidar com o animismo, com as manifestações mediúnicas, lidar de uma forma evangélica com ela, não é? Porque muitas vezes, quando é colocado que um médium é um médium, que as suas manifestações são anímicas, muitas vezes isso é levado na cota de uma mistura, como se o médium fosse um mistificador. E existe uma forma de entender esse mecanismo que é muito simples e que nós precisamos de operacionalizar para não taxar o indivíduo que está vivendo o processo da educação mediúnica como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade. Porque nós precisamos de tratar o médium como um ser humano. E diga-se de passagem, por ser médium, a grande maioria estão com a sensibilidade à flor da pele. Precisam de carinho, precisam de consolo, precisam de esclarecimento. E, Giane, você, amiga de Uberaba, terra que nós tivemos a oportunidade de algumas vezes nos sentirmos extremamente acolhidos, o médium precisa de amigo. O médium pode abrir mão de carrascos, de diretores de reunião mediúnica que não conhecem nada de mediunidade, ou então de ortodoxos que querem parafusar o médium na cadeira e fazer deles robô. Não, eu tive a oportunidade de conviver com Arnaldo Rocha, que trabalhou com o Chico muito tempo, sendo coordenador do Chico no grupo Meimei, e ele nos contou tantas histórias da mediunidade do Chico, que a gente observa que nós temos que aprender muito. Mas a Giane de Uberaba, muito obrigado, Giane, pela sua participação valiosíssima. Ela está dizendo, tem uma dúvida, como falei já, Carlos, quando dou passes no sanatório de Uberaba, que trabalhou o doutor Inácio, né? Um espírito culto, mente brilhante, alma nobre, que nós precisamos conhecer mais. Ler o livro que ele escreveu. Que aí a gente vai ver quem foi realmente esse ilustre espírita. Mas no sanatório não vejo e não percebo se estou conseguindo auxiliar o irmão que está recebendo. Pois muitas pessoas já me perguntaram que tipo de mediunidade você tem. Eu não sei. Será que eu estou errado em pensar assim? Pois é, minha amiga. Eu costumo dizer que o grande lance do médium passista não é ser clarividente. Porque o trabalho do passe é um trabalho tão digno, é um trabalho tão sutil, e é um trabalho que a gente tem uma oportunidade de desenvolver a intuição que a gente não encontra em todas as mediunidades, porque geralmente a mediunidade ela acaba se caracterizando por expressões fenomênicas, inclusive. Então, eu queria dizer para você, Jane, que a gente já deu curso de passe. Aí, graças a Deus pelo movimento espírita, aí já tem mais de 30 anos.
já convivemos com formação, com preparação de um número aí X de amigos. Em toda casa espírita, um dos grandes problemas que nós temos de trabalhadores é na atividade do passe. Se você fizer numa casa espírita 5 cursos de passe por ano, faz de conta que essa casa espírita tem até um fluxo razoável de pessoas. O que você vai pensar de passista, no início é um rolo compressor. Mas daqui a pouco começa a voltar, daqui a pouco começa a sumir, daqui a pouco a atividade está esvaziada de novo. Isso em grande parte dos centros no Brasil afora. Graças a Deus nós temos centros que as pessoas abraçam e vão trabalhar aí sem exigir pagamentos, louvores ou testemunhos. Ok? Então eu quero dizer para você que o passista, ele é um médium da vida. E eu não estou falando de passista de escola de samba não, viu gente? Acabou o carnaval aí, o pessoal está sintonizado aí. Espero que não, mas tem gente aí que gosta. Então, não estou me referindo a esses passistas. Que até, diga-se de passagem, é uma ideia do movimento de unificação mudar esses termos. Mas é com o tempo, para não criar dificuldades. Mas o passista é o médium da vida. Você está fazendo uma palestra, você está ministrando um passe. Sabia? Você está trabalhando na costura no centro espírita, você está trabalhando um passe. Eu custei entender por que muitas vezes eu via Chico quando ele ia psicografar o receituário. Quantas vezes eu via ele ajeitando o papel. Eu ficava prestando atenção nele, quase que como se ele estivesse cuidando de um objeto muito especial, ajeitando uma flor, um arranjo, e era simplesmente papel e lápis. Eu tive a oportunidade de trabalhar no receituário muitos anos, como trabalho até hoje. E muito tempo depois eu fui entender, porque eu tinha essa dúvida e nenhum amigo espiritual me respondeu. E eu cheguei a tentar achar em livros. Aí um dia eu fui entregar uma receita para uma companheira que tinha levado pedido para colocar o nome e tal. Muito tempo depois eu fui levar na casa dela. E quando eu estava me preparando para entrar, aí eu escutei uma voz enérgica, carinhosa e esclarecedora dizendo: quando for entregar, não pense apenas no conteúdo, mas reveste a matéria com um verdadeiro sentimento cristão. E foi muito interessante porque naquele momento foi uma frase, um pensamento que perpassou, e logo em seguida eu me deparei com a companheira. E naquele momento foi numa questão de eu iria entregar de cara, aí me veio uma resolução. Eu falei assim, não, eu vou conversar com ela primeiro. Aí ela me convidou para entrar, entramos, me ofereceu um chá, uma guloseima aqui de Minas Gerais, pãozinho de queijo, né, uma broa de fubá, e fomos nos deliciando, conversando. Né? E aí, em determinado momento, o papel que estava dentro de um livro, eu abri, estava dobrado, e ela se retirou. E eu fiquei olhando para o papel. E naquele momento que eu olhava para o papel, eu fui passando a mão por cima dele, mas eu fui me enternecendo com toda aquela ambiência, com a forma com que ela me recebeu. E aí, naquele instante, nós tivemos a oportunidade de divisar, de perceber uma presença espiritual de uma entidade que tinha sido a avó dela. E se apresentou dizendo o nome e disse apenas assim: muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você está trazendo para minha netinha querida.
naquele momento, eu mentalmente perguntei, como é que é o nome da senhora? E ela pronunciou um nome muito estranho no vocabulário. Então, ela saiu da minha visão psíquica e eu voltei a atenção para o papel. Em seguida, a senhora entrou. E ela, de cara muito feliz, e aí, meu filho, tem algum recadinho para mim? Eu falei assim, olha, tem, mas assim, a senhora analisa. Isso é uma conduta que a gente tem, né? Porque a senhora tem que desconfiar, a gente tem que ter análise kardeciana para ver se tem a ver. O médium, não disse que fui eu, o médium pode ter errado, enfim, se é comum, é natural, mas assim, o senso, o desejo, a seriedade, respaldou a minha vinda. Está aqui o recado. Você pode ler para mim, minha filha, que eu estou sem óculos. Observem a circunstância. Então eu fui ler a psicografia que na realidade tinha sido realizada 2 semanas antes. E eu nem me recordava, porque são muitas. E naquele momento eu comecei a ler. E quando eu li a primeira abordagem, minha querida filha, eu li essa frase. E quando eu li minha querida filha, abriu a visão de novo e eu vi a vovó. E naquele momento eu vi o rosto da vovó sorrindo. Fiz a leitura. Não foi uma orientação detalhada, enfim. Mas ela trouxe alguns aspectos. À medida em que eu fui lendo as frases, esta nossa amiga desabou na emoção. E rios desaguaram pelo seu rosto, né? As lágrimas, os seus olhos. E quando chegou no final, a frase foi mais ou menos assim: que Deus continue a te fortalecendo. A confiança na providência divina é que vai te dar garantia para que você não desista agora. Porque a senda é longa, mas com amor você vai chegar num cume com Jesus. Um beijo daquela que está sempre do seu lado. Vovó e um rabisco que eu, quando da psicografia, que foi semi-mecânica, não entendi do que se tratava, eu entreguei. Quando eu fui entregar para ela, ela disse: vovó fulano de tal. Era exatamente o nome da companheira que tinha se pronunciado anteriormente. E o que foi mais legal, ou o que completou aquela nota de muita sensibilidade, era a assinatura dela. E ela fez questão de me mostrar um documento. Então, gente, aonde que a gente queria chegar? Notas vaidosas? Não. Longe disso, porque não precisamos disso. Não nos apresentamos como médiuns. Nós estamos aqui como expositores, como facilitadores. Porque ser médium, ser expositor, ser dirigente, ser trabalhador, isso não dá destaque para ninguém. O que é mais importante, o que valoriza o ser, é a verdade que ele alimenta dentro dele mesmo. E não que o mundo vai observar. Por mais que a árvore do bem dê bons frutos, como bons frutos inesquecíveis ofereceu a árvore amor Chico Xavier. A árvore que deu copa, a árvore que deu flores, a árvore que deu frutos, a árvore que deu sementes. Porque na realidade, ele não se sentia uma árvore. Ele queria se sentir como um cisco, grama
Porque médium, como ele afirmava, dá em qualquer lugar, igual grama, é mato. E quando assim o indivíduo se apresenta para ele mesmo, para a sua consciência, o trabalho dele vai se agigantando e ele não vai percebendo. Aliás, quando bajulação, holofote, aplauso se apresenta, ele já sabe que tem que ficar atento, porque as pedradas, os apupos, as cobras, as traições também vêm a galope. Porque tudo isso representa o que aconteceu com aquele que é o amor do amor, o amor não amado, Jesus, incompreendido, mas amando, torturado, mas perdoando, e dizendo o tempo todo: Pai, eles não sabem o que fazem. Ele entrega o Espírito e desce à mansão dos mortos para resgatar aquele que o traiu, ou que traiu a si mesmo. Judas. Somos todos os médiuns. Por isso Judas Iscariotes se tornou a protetora dos médiuns. Estudemos o livro dos médiuns e vamos entender isso, pois Joana d'Arc é a veleira de todos os médiuns. Ela sabe o que é ser intermediária, ela sabe a voluntariedade, as oscilações, as emoções. Joana d'Arc sabe que o médium muitas vezes é volúvel, muitas vezes o médium é afetado, é melindrado, e por isso ela vai ajudando, como os médiums vão identificando no mundo espiritual, ela com um exército de trabalhadores cuidando dos médiums. Ela sabe o que é o preço da traição. Ela sabe como dói a chama do remorso que corrói. Por isso é que ela veio para dar o seu testemunho pessoal e nos mostrar que não podemos desistir e que nós temos que ir até o fim. Silenciosos, martirizados, perseguidos, mas confiantes que Jesus está no leme. Que Maria Santíssima o tempo todo está inspirando os filhos a continuarem na luta. Maria Santíssima que cuida das nossas doenças, que está tratando das nossas chagas, nos oferecendo o trabalho, porque é através do trabalho é que nós vamos nos recompor. Por isso, queridos amigos, com muita alegria, eu gostaria de pedir permissão para vocês para encerrar a nossa participação, trazendo uma oração de uma veleira, de um espírito muito presente, que cuida das crianças para nos mostrar que nós precisamos ser crianças. Meimei, que eu tive a honra de ter convivido, de ter me tornado amigo do seu ex-marido aqui, Arnaldo Rocha, que me ensinou muito de espiritismo, que me apresentou um Chico Xavier, que é muito mais próximo do que a gente imagina, porque foi tudo que ele pediu, trabalho, para que ele pudesse vencer as dores deles, que são desconhecidas no movimento espírita. A Meimei diz assim, em oração: oração da migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde
para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E, para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário, e conta-lhes que me vistes e me abençoaste nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Meimei. Obrigado, Meimei. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, benfeitores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial, pelo dom da vida e pela oportunidade de servir despretensiosamente, mas servir a própria vida, mesmo que o preço seja o desconforto, o abandono, a indiferença, a incompreensão, a pedrada, o apulpo. Permita-me, Senhor, servir a Ti apenas por gratidão, pois nos concedestes a oportunidade de sentir o Teu amor, que há
de nos guindar ao cume da sublimação, da superação, da comunhão com os teus desígnios sagrados. Ave seja o Cristo, ave seja o Espiritismo, ave seja o Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado a todos.